A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu quero começar essa mensagem orando, pedindo a Deus a sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas e que Ele venha estar iluminando, estar trabalhando nas nossas vidas para que possamos continuar a jornada e permanecer firme na sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e soberano Pai, nesse momento, nessa oportunidade, Jesus, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida dos Teus servos, da Tua igreja, orando pela cidade de São João dos Patos, orando, meu Deus, por o bairro, pela rua, orando por todos os moradores dessa cidade. Eu oro nesse momento pelas autoridades, eu oro pelas autoridades do Estado, do Brasil, eu oro por Israel, pelo Irã, eu oro por aqueles países que estão ali, meu Deus, se inflamando em guerra. Tem misericórdia pela África, enfim, por todo mundo, todos aqueles que estão sofrendo pela fome, pelas doenças, por todo tipo de males. Nessa manhã eu oro pela vida da tua igreja, dos teus servos, do teu povo. Senhor Jesus Cristo, liberta almas, vida, transforma corações e que nessa mensagem pessoas venham ter uma grande reflexão e que o Espírito Santo de Deus está iluminando vidas e corações. Nesta oportunidade, nesse momento, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Nesse momento, nessa oportunidade, eu quero estar trazendo uma palavra que está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, e a partir do verso de número 8. Louvado seja Deus. Eu pergunto para você, existe vida após a morte? Quem garante isso? Aonde está essa garantia? Que existe vida após a morte. Jesus garante isso. A palavra de Deus garante isso. Para todos aqueles que crerem. Esses que crerem, o crer aqui é aceitá-lo, é confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e vestir a camisa da salvação. Nós ainda não estamos salvos, mas nós estamos no processo da salvação. A salvação ela é todo minuto, todo segundo, é todo dia, todo mês, todo ano. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que já dormem no Senhor, ou seja, aqueles que viveram uma vida exemplar, que viveram uma vida cristã, que verdadeira com Cristo, esses já estão salvos, diz a palavra de Deus. Voltando aqui ao texto bíblico, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8, fala na segunda carta à igreja de Esmirna. São as 7 cartas da igreja, as igrejas ali na Ásia. E o versículo 8 diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, e isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus,
Você que ainda não é evangélico, não é crente, não confessou o nome de Jesus, essa palavra nos diz e fica bem claro que haverá vida após a morte. Jesus manda João aqui escrever essas 7 cartas às igrejas ali da Ásia. E a segunda carta aqui é a igreja de Esmirna. Essa carta é escrita ali ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, que representava toda a igreja. Mas ela era uma carta direcionada não somente ao pastor, o anjo da igreja ali, mas também a toda a igreja de Esmirna. Logo nós podemos observar e compreender que a carta diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é o primeiro? Jesus. É Jesus. E quem é o último? Ele também. Ele é o alfa, é o ômega. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Deus conosco. Ele é maravilhoso. Ele é o prometido das nações. Ele é o Filho de Deus. Ele nasceu ali da Virgem Maria. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus que curou o cego Bartimeu. Ele é Jesus que chamou os pescadores para lhe seguir. Ele é Jesus que chama você, chamou a mim, e que chama pessoas vidas para viver uma vida reta para com Deus. E aqui, meus queridos amados irmãos, essa carta direcionada ao anjo da igreja de Esmirna, Jesus diz, mandou João escrever, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele disse, eu morri, eu fui morto, mas eu revivi, eu estou vivo. O Deus que nós servimos não é um Deus morto, não é um Deus que está pregado no madeiro, não é um Deus que não ouve orações, que não escuta você, não escuta a mim. Ele é um Deus que não dorme, não tosqueneja, não dorme, diz ali nos Salmos. Ele é um Deus que escuta, Ele sabe aonde você mora, o que você faz, o que nós dizemos no dia a dia. Os pecados, as palavras que saem da boca de todos os homens. Ele conhece. E essa palavra aqui, essa carta à igreja de Esmirna, o anjo da igreja ali, a toda a igreja de Esmirna, o versículo 9 diz assim, eu sei as tuas obras. Jesus conhece o que nós fazemos para Deus. Se você pode trabalhar na área da limpeza na igreja, na sua igreja onde você mora, onde você convive, faça. Se você não pode, mas você tem condições de pagar alguém para fazer a limpeza da igreja, faça isso. Se você não pode fazer a obra de Deus, mas você é uma pessoa que tem muita condição, então financie a obra de Deus. Ajude alguém a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Faça algo para Deus. Porque Jesus, Ele conhece as tuas obras, as minhas obras. É Ele que vai recompensar cada um segundo as suas obras. E tribulação e pobreza. Mas tu és rico. Então Jesus aqui, ele diz para o anjo dessa igreja, eu conheço as tuas obras. E tribulação também. E pobreza. Aquela igreja ali, o anjo da igreja ali era pobre. Hoje, nós podemos refletir nessa palavra, às vezes não é só pobreza de condição financeira. Às vezes é pobreza em alguma área da vida também. Às vezes é uma pobreza mental. Às vezes é uma pobreza de não reconhecer o tamanho do Deus que nós servimos. Foi isso que ele era crente. Mas Jesus disse para ele, não temas. Às vezes a pobreza maior está na mente. Está em querer nos diminuir, ouvir palavra negativa e colocar dentro do coração.
prosseguindo com a palavra. Mas tu és rico, eu conheço as tuas obras, versículo 9, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então aqueles que se diziam ser judeus não eram. Era a sinagoga de Satanás. Era um reduto de Satanás ali. Mas ele era um homem pobre, atribulado. Mas Jesus disse para ele, mas tu és rico. Eu conheço as tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus conhece as tuas obras, nossas obras. Todas as obras praticadas no nome dele, louvado seja Deus. Versículo 10. Versículo 10. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus avisa para o anjo da igreja aqui que haveria. Ele disse, eu conheço as tuas obras, conheço a tua pobreza, conheço a tua tribulação, conheço tudo que tu sofre, que tu padece aí. Eu conheço tudo. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte daquele que escolhe o lado de Deus, que escolhe servir a Deus verdadeiramente. Ele passará por todas as coisas que o nosso mestre passou, que Jesus passou. E no versículo de número 10, na parte C do versículo, B do versículo, ele diz, e tereis uma tribulação de 10 dias. Uma grande tribulação haveria ali, naquela igreja, de 10 dias. E Jesus não diz para eles abandonar, para eles descrerem, para eles não quererem. Jesus manda eles para ser fiel na tribulação, ser fiel na angústia, ser fiel na provação. Não devemos abandonar, correr, fugir, mas ser mais fiel no momento difícil, no momento de angústia, no momento de tribulação. Foi isso, esse conselho que já aqui não é o pastor Reginaldo que está dizendo. Foi Jesus que disse, que mandou João escrever. Ele dá conselhos para que permaneça na hora da agonia, da aflição, da tribulação. E a parte C do versículo 10 diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos, Jesus livra da morte. Muitas pessoas morrem de uma morte natural. Às vezes parte num acidente, parte dormindo. Outros chega a ser hospitalizado no hospital e ali ele falece. Às vezes passando por uma cirurgia, ele falece. Mas Jesus está dizendo aqui, na parte C do versículo 10, para concluir aqui, ser fiel até a morte. Então tem muitas pessoas que vão morrer pela causa do Evangelho. E com eles aqui, com a igreja do passado, não foi diferente. Aconteceu com ele, com Jesus, o Filho de Deus. Aconteceu com muitos apóstolos. Muitos daqueles que serviram a Deus e servem a Deus em países perigosos no dia de hoje. E o conselho que Jesus dá é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas Jesus não vai, muitos dele não vai livrar da morte, não. Porque a promessa de Deus é vida eterna. Ele disse que quando nós morremos aqui, quando há morte aqui, quando a morte traga algum dos seus servos aqui, isso é agradável aos olhos dele, aos olhos de Deus. E a pessoa passa aqui da morte para a vida. Vocês entenderem como é a visão de Deus, como é o projeto de Deus. Aqui quando morre um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que entrega a sua vida para Cristo, ele passa da morte para a vida. Porque aqui é dor, é canseira, é tribulação, é angústia, é aflição, embora aqui temos coisas boas. Muita coisa boa. Essa terra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é especial, tem muita coisa boa. Mas aqui tem a tribulação, por causa dos demônios, de Satanás.
que ele veio matar, roubar e destruir. Está ali no capítulo 10 do livro de João, versículo 10. Ele veio matar, roubar e destruir. Por isso que há destruição, porque ele é o oposto de Deus. Ele é contra Deus, ele é inimigo de Deus. E quando ele é inimigo de Deus, ele passa a ser inimigo, seu inimigo, meu inimigo da igreja, inimigo de todo ser humano que existe na face da terra. E nós só temos força, poder de nos livrar dele, se nós confessar o nome de Jesus verdadeiramente e permanecer em todo o tempo. Tempo de bonança, tempo de aflição, em todos os momentos de nossas vidas. Versículo 11, nós vamos encerrar esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse para João escrever isso. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses ouvidos aqui carnais nossos são bons, é importante. Mas é mais importante nós termos ouvidos espirituais, discernimento dos espíritos, Espírito de Deus e espíritos do engano, Espírito de Satanás. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo sempre está falando a nós, às igrejas, né? Então, Jesus, ele manda João escrever à igreja de Esmina, né? Contando tudo, clareando tudo, concretizando tudo o que ela vivia, o que era ela, o que era aquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele diz para que ali o anjo da igreja não temesse, nada tem mais. Você vê no versículo 10, no começo do versículo 10. Nada tem mais, porque há de padecer. Nós não temos que temer o que vai acontecer amanhã na nossa vida, que vamos padecer alguma coisa, vamos padecer algo. Não, nós temos que entregar na mão de Deus e continuar a pisar da jornada, continuar do mesmo jeito, louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque a morte é inevitável, ela virá, mas a morte não é o fim, a morte é o começo da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para concluir aqui a parte B do versículo 11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É a separação de Deus. A segunda morte é descer ao Hades, ao inferno, ao lago de fogo, como diz a Bíblia. A segunda morte é a separação. A Bíblia diz que os salvos estarão à direita de Cristo e os perdidos à sua esquerda. Ele faz menção que as ovelhas ficarão à sua direita e os bodes à esquerda. Todos aqueles que morrerem em desobediência hão de sofrer a segunda morte. A segunda morte é para toda a eternidade. A vida eterna, ela perdura por toda a eternidade também. Então, não é uma simples coisa. Talvez não, com certeza é a melhor decisão da sua vida, da minha vida. É quando nós confessamos o nome de Jesus Cristo e procuramos viver verdadeiramente para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse não sofrerá o dano da segunda morte. Aquele que for fiel até o fim, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui sobre a segunda morte, trata-se do castigo eterno e o lago de fogo, que está escrito no capítulo 20, versos 6 e 14. No capítulo 21, verso 8, do qual somente o vencedor fiel escapará. Versículo de número 7 aqui. É somente o fiel, o vencedor, esse escapará da segunda morte. Amém? Então haverá morte, haverá vida após a morte e haverá morte após a vida. Não é essa morte aqui que nós frequentemente ouvimos e vimos pessoas morrerem.
é a segunda morte. Esta haverá após esta vida, mas também haverá a salvação eterna. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Creia, coloque na sua cabeça que haverá vida após a morte e morte após esta vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Confesse o nome de Jesus hoje. Você que vai ouvir essa palavra, está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, está triste, amargurado, volte para Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você voltar para o Senhor. Né? Creia verdadeiramente que Ele te chama nessa oportunidade. Vamos orar. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, nesse momento eu oro pela vida do meu irmão, a vida da tua igreja, dos teus servos, obreiros da casa do Senhor. Eu oro, meu Deus, pela cidade de São João dos Patos. Eu oro pela nossa rua, a rua de cada um dos teus servos. Eu oro pelas igrejas de São João dos Patos, do Brasil, do Maranhão, do mundo. Eu oro nesse momento pela vida daquele que está despedido, despachado pelo médico. Eu oro pelaquela mulher, meu Deus, que está com fluxo de sangue. Eu oro pelaquela mulher que está atribulada com seu filho nas drogas. Senhor, eu oro nesse momento no nome de Jesus, por vidas, por corações, por pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida, aquele que está depressivo, aquela mulher que está depressiva, aquela mulher que descobriu um caroço no seu seio, descobriu um caroço no seu útero, aquela mulher, aquele homem que descobriu um tumor nessa semana. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, repreendendo toda a força negativa, toda a força maligna. Aquele que está enfermo há 3 meses, 4 meses, 6 meses em casa e começa a pensar coisa negativa na vida dele, vindo por palavras, por alguém, por pessoas. Nesse momento eu oro para que ele receba fortaleza, que ele receba alegria, receba o renovo do Espírito Santo de Deus nesta oportunidade. Eu oro, meu Pai, crendo no milagre, crendo no agir de Deus, e que todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, meu Deus, que sejam renovados pelo poder do Espírito Santo e pelo Senhor Jesus, que é o dono da palavra, que Ele é a própria palavra de Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo, ali da Assembleia de Deus, Eu Sou em Poder, aqui em São João dos Patos. Ficamos ali na Rua Domiguinhos, próximo ao Dorano Gás, e vai ali à casa do Senhor, tira um dia da sua rotina. Os nossos cultos ali às terças, às quintas, aos sábados e aos domingos. Estamos ali de braços abertos para lhe receber carinhosamente em nome do Senhor Jesus. Também a nossa igreja, ela tem um canal no YouTube, a Assembleia de Deus No Som e Poder. Você acesse a Assembleia de Deus No Som e Poder, você já vai ver ali os vídeos, as pregações, as mensagens da palavra de Deus. Dê o seu like ali, seu joinha ali. Se inscreva nesse canal para nos ajudar a pregar o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus.